Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos vocês. Amém? É um prazer enorme estar aqui com vocês para trazer a palavra, o ensinamento daquilo que Deus tem para nós, para nos alertar, para nos ensinar, para nos fortalecer na tua presença. E a palavra está hoje no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 25, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouvir esta minha palavra e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouvir esta minha palavra e não praticar, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram vento e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda. A minha mensagem hoje, o título é: Deus é a nossa rocha eterna. E nós precisamos estar focado nos seus ensinamentos e nos seus mandamentos, porque ele nos diz que na vida também pegamos tempestade. Elas são inevitáveis, são inesperadas. A única forma, a única maneira de ficarmos inabalável é estarmos firmes em Jesus, que é a nossa rocha. Nós precisamos estar firmes em Jesus, que é a única maneira de não sermos atingidos por essa tempestade. Só assim que não vamos cair, nem ter medo, porque o medo não agrada a Deus. Nós precisamos ser fortes e corajosos, que é isso que o Senhor espera de nós, porque o medo atrapalha, o medo nos tira do foco. E Davi, ele sabia disso. Por isso, Davi diz lá no Salmo 61, versículo 2, na parte B, ele diz dessa forma: Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu és o meu refúgio. Davi sabia que ele precisava estar firme com Deus para vencer os seus inimigos. E no Salmo 121 também ele fala: Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde vem o nosso socorro? Como cristãos, nós precisamos olhar as coisas do alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa fortaleza. É do alto que vem a nossa confiança, a nossa vitória. Ela vem do alto. Nós precisamos ter um olhar pela ótica da fé. Nós precisamos ter fé e buscar em Deus o nosso foco, manter o nosso foco em Deus. Prestar atenção apenas no que Deus está fazendo e não se preocupar quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Não podemos viver somente por aquilo que estamos ouvindo e vendo. Temos que pensar nas coisas do alto e não nas terrenas. Se ficarmos focados nas coisas que estamos ouvindo e vemos, a nossa mentalidade estará sempre em trevas. Se nós ficarmos focados somente nas notícias, somente nas coisas ruins que está acontecendo em nossas voltas, a nossa mentalidade vai ficar sempre em trevas. Ou seja, vamos ser atingidos pela falta de fé. E nós precisamos ter fé, nós precisamos buscar em Jesus. E lendo essa passagem, Deus falou comigo de uma forma assim muito interessante. No capítulo 25, na parte B, ele diz assim: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Depois,
no versículo 27, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E Deus falou comigo: você sabe qual é a razão de eu ter colocado 2 vezes essa mesma frase? Porque a tempestade, ela vem para todos. Ou seja, a tempestade, ela vem para todas as casas. Todas. Assim como o sol é para todos, a tempestade, a chuva, as enchentes, as ventanias são para todos e para todas as casas. Não é somente para o justo, porque quando ele fala, ela estava afirmada na rocha. Isso quer dizer que quando uma pessoa ela é justa, né, ou cristã, e ela crê e ela busca em Deus, e ela é uma pessoa obediente a Deus, não é por isso que ela vai deixar de passar por tempestade. Porque a tempestade, ela vem para todos. Por isso que ele diz: tem de bom ânimo, eu venci. Porque ele sabia que todos iriam passar por tempestade, por aflição, por angústia. Mas se estivermos firmados nele, se construirmos a nossa casa nele, nós vamos vencer. Ela não vai ser abalada. E eu quero deixar aqui algumas formas, né, do alicerce que podemos usar para que a nossa casa ela seja afirmada nessa rocha. A primeira coisa é a fé. A primeira coisa é o amor, desculpa. É o amor. O amor é fundamental. O amor é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que ter o amor, que é o fundamento de tudo. Depois vem a fé, o outro ingrediente que nós vamos usar, né? É a fé. Nós precisamos ter fé. Porque a fé, ela vai nos ajudar a construir a nossa rocha em Deus. Independente de tudo que está acontecendo, se eu tiver fé, eu estarei firme. Depois vem a obediência. Eu preciso ser obediente. Eu não posso ser imprudente, eu tenho que ser obediente. Eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi o ensinamento de Deus, eu ouvi o mandamento que Deus está mandando eu fazer, eu seguir, eu vou ser obediente. Então, eu preciso ser obediente aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus. Aí sim eu vou estar construindo o alicerce na rocha. E eu preciso também ter sabedoria. A sabedoria, ela é fundamental, mas é uma sabedoria construída no temor de Deus. É uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. Eu preciso ter essa sabedoria, mas ela tem que ser no temor do Senhor. É uma sabedoria na qual ela vai ser inabalável. E tudo aquilo que Deus me falar, tudo aquilo que Deus me revelar, tudo aquilo que Ele mandar eu vou fazer com sabedoria, porque Ele me deu essa sabedoria. Eu costumo sempre, no Salmo também diz, em Provérbios, ele pede sabedoria e inteligência a Deus. Então, nós precisamos pedir que Deus ele nos dê essa sabedoria e essa inteligência para fazer aquilo que Ele nos manda, para que os nossos alicerces sejam baseados no amor e no temor de Deus. Então, nós precisamos do amor, nós precisamos de ter fé, nós precisamos de ser obediente, nós precisamos de ter sabedoria no temor de Deus e precisamos também de ser perseverantes. De tudo que ouvimos a respeito de Deus, de todos os testemunhos de Jesus, nós precisamos ser perseverantes e viver e crer. Assim como os heróis da fé, eles creram, eles foram perseverantes. Nós também precisamos ser, porque somente dessa forma é que nós vamos vencer. E é esse que o Senhor falou conosco, que é esse homem que construiu a sua casa na rocha. Então, aquele que não construiu, ele é como um homem insensato. Por que ele é como um homem insensato? Porque ele não é obediente.
porque ele ouve a palavra de Deus, ele ouve o ensinamento de Deus, mas ele não quer viver. Ele acha melhor viver aquilo que ele está vendo no mundo. Ele não quer ser obediente a Deus. Então, quando a tempestade vem sobre a casa dele, ele cai. Por quê? Porque ele fica no meio da aflição, da angústia, da tristeza, do medo, do apavoramento, e ele esquece do amor de Deus, da rocha na qual pode sustentá-lo. Então, nós não podemos ser como ele, mas também nós temos que pensar dessa forma. A tempestade vem para todos, por isso nós temos que ser obediente a Deus e construir a nossa rocha baseada no amor e na fé, na obediência. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos buscar isso no Senhor. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa trazer a luz de Cristo sobre os nossos pensamentos. Que nós tenhamos um pensamento de Cristo, um pensamento que vem do alto. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E aí, o que é ter a mente de Cristo? É ser obediente a Deus. Porque Jesus foi o tempo todo obediente a Deus. E se tem uma pessoa que passou por tempestade, que passou por aflições, por angústia, por tristeza, mas que continuou firme na obediência de Deus, esse foi Jesus. E ele nos deixou esse exemplo. Ele nos deixou esse testemunho. Ele nos deixou para nós esse ensinamento. Que ele foi fiel a Deus até o fim. E ele venceu a morte. Então, nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que buscar em Deus, para que nós possamos ter essa vitória em Deus. Porque nos melhores e nos piores momentos, a palavra de Deus, ela traz paz. Ela nos traz paz. E nós temos que crer, nós temos que construir a nossa casa na rocha e não na areia. Quando nós sentimos fraco, nós temos que buscar em Deus e sermos confiantes nele. A única maneira de aquietar a alma, quando nós estamos passando por aflições, por essa tempestade da pandemia, essa tempestade de vírus que está no mundo hoje, né? Nós só vamos passar se nós estivermos firmes na rocha, crendo no amor de Deus, crendo na promessa de Deus. É só desta maneira que nós vamos passar por tudo isso, que vai vir sim essa tempestade que já veio, mas a nossa casa não vai cair, porque nós estamos firmes no Senhor, nós estamos esperando em Deus. E o amor de Deus sobre a nossa vida, ele é inabalável. Ele é inabalável. Esse amor que nos conforta, que nos dá esperança, esse amor tão grande, tão alto, né? Como Davi fala, é que nos dá essa esperança, que nos dá essa confiança. Deus quer que sejamos fortes e corajosos e que confiamos nele. E precisamos confiar, porque ele é fiel. Ele quer que colocamos nele toda a nossa esperança, porque ele é fiel para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar. Se nós estivermos ligados nele, ligados na videira verdadeira, nada de ruim vai nos acontecer. E eu quero deixar para vocês agora 4 maneiras que possamos estar firmes, né? Eu dei aqui para vocês os ingredientes que possamos fazer os nossos alicerces, que é o amor, a fé, a obediência, a esperança, a perseverança. Nós precisamos disso. Mas nós também temos algumas maneiras de ficarmos firmes nessa fé, que é buscar a Deus através da palavra, que é a palavra que nos sustenta, que nos dá esperança, que nos afirma em Deus. Temos que orar regularmente. A nossa oração tem que ser
cessante, buscar a face de Deus todo o tempo. E terceiro, permanecer em comunhão com Ele, estar com Ele, buscar nele. E a quarta é a fé. Nós precisamos de ter fé, precisamos de buscar essa fé. Porque a fé em Deus, ela é a única maneira que nós possamos viver e vencer. A fé, ela pode ser traduzida em confiança. Nós temos que confiar, uma confiança inabalável. A fé alegra o coração de Deus e ela passa a ser inabalável. Nada nos acontece. Portanto, não podemos desanimar. Nós temos que seguir em frente, buscar ao Senhor, aproximar-se da Escritura de Deus, transformar sua crença em ação e desenvolver sua fé. Assim você estará afirmado na rocha que é Jesus. E tem de bom ânimo, porque ele venceu. Tem de bom ânimo, seja corajoso, Jesus é contigo. É essa mensagem que eu tenho para vocês nessa noite, na qual o Senhor colocou no meu coração. E essa mensagem também eu trouxe ela semana passada para o grupo de intercessão. Mas como a palavra se renova a cada dia, eu quero dizer para vocês que ela se renovou para mim todos esses dias. Então eu quis trazer para vocês também, para que vocês possam estar firmes na fé, na confiança de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, porque Ele é conosco. Mas nós precisamos construir a nossa casa, afirmada em Jesus, que é a nossa rocha. Amém? Quero orar por vocês. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Eu te louvo porque Tu és conosco. Porque se o Teu Espírito Santo revelou, é porque o Senhor está conosco. O Senhor quer nos fortalecer na Tua presença. O Senhor quer nos livrar de todo mal. Quer nos livrar dessa tempestade que o mundo está vivendo. Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, esteja conosco, Senhor, mostrando a cada dia, Senhor Deus, o Seu ensinamento e o Seu querer sobre a nossa vida. Mostra-nos, Senhor, como o Senhor está agindo, o que o Senhor está fazendo, para que possamos, Senhor, estar firme contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir em especial nessa noite, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, guardando, Senhor, no Teu santo lugar, Pai amado, a vida da Lia, do Renato e da Manuela que está por vir ao mundo, Senhor, ainda essa semana. Ela na machura e canta lá na manhã. Senhor, esteja com eles, guardando, Senhor. Guarda a equipe médica, todos que vão estar ao redor deles. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que a Manuela venha ao mundo, Senhor, trazendo alegria, Pai amado, aos seus pais e a nós, que estamos aqui ansiosos para ver esse rostinho lindo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoe a cada família, Senhor, também, que está ouvindo, que ouviu esta palavra. Senhor, esteja com elas. Se tem alguma família passando por tempestade, que ela possa, Senhor, se afirmar na rocha, que ela possa, Senhor, estar vivendo a Tua verdade, o Teu querer, o Teu agir, o Teu efetuar. Que nada de ruim venha acontecer a elas, porque elas são Tuas, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te louvo e te agradeço. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.